Gente, então vamos iniciar. O horário já chegou, né? E qualidade amiga, mais do que presente, mais do que pontual. Quem atrasa normalmente somos nós, né? Então, começando com a leitura no Jesus no seu dia a dia, vamos no texto 40. Não vale a pena discutir por causa de ideologias religiosas, vingar-se do ofensor, magoar-se com alguém, desejar ter mais que o necessário, brigar com um amigo, apegar-se ao dinheiro, considerando que a vida no corpo é apenas um instante na eternidade, muita coisa não vale a pena. Ao fechar os olhos físicos, definitivamente, e o espírito desvincular-se do corpo inerte, o que levará para a pátria espiritual? E o que deixará para trás? Infelizmente, para muitos, a vergonha será a sensação mais presente após a grande passagem. Assim que constatar por si mesmo a realidade da imortalidade da alma, que importância terão aquela discussão boba que fez você sofrer tanto? Aquele bem material que custou tantos anos de sacrifício? Aquela desavença que se arrastou por anos? Aquele cargo que lhe otorgava plenos poderes? Sem o corpo, todas essas coisas tornam-se questiúnculas e irrelevantes. Se quiser acertar mais e errar menos, antes de qualquer atitude, pergunte-se, considerando a imortalidade da alma, isso que vou fazer valer a pena? Acho que essa leitura não tem um ser aqui presente, ou que não pôde estar aqui hoje, que não possa refletir sobre o conteúdo, né? Sobre a essência do que aqui foi dito. Porque todos nós temos ainda aquele pouco de vaidade, pouco, modéstia à parte dizendo, né? Aquele indevido orgulho, aquela mania de pensar em nós acima de qualquer outra coisa, né? Que é aquele ato egocentrista, que toda pessoa, querendo ou não, um pouco tem dentro de si. Por mais que a gente olhe para o próximo em algum momento da vida, a gente se olha em vantagem, se colocando acima do próximo. E aquelas discussões bestas, principalmente em família, quem é que não tem, né? E que muitas vezes a gente prefere se afastar ao invés de resolver. Como diz no Evangelho, né? Reconciliar com seu inimigo enquanto ainda estão na caminhada. Porque depois disso, vai ser um débito que você levará para uma próxima vida. Então são tantas as situações que a gente pode resolver nesta, e são tantas as abdicações que a gente pode estar fazendo na vida, pensando mais na alma e no espírito do que no ser material, que esse ele é mortal, né? Nada daqui será levado, tudo que é palpável, assim dizendo, e sim o conhecimento, as virtudes, isso sim será levado, e isso sim vale a pena. Então que sirva de reflexão para que a gente possa cada dia sermos seres humanos melhores, né? E para iniciar nosso estudo da noite, como diz nosso amigo Silvio daqui a frente, vou pedir para alguém que se não percebe fazer uma prece inicial para nós. Quem poderia? Seu Sérgio, nunca vi por aqui, pelo menos na minha palestra. Eu ouvi você não vem. Esse é o problema. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, ao nosso Mestre e amigo Jesus. Primeiro, agradecendo por tudo que nos tem sido dado, as oportunidades e o auxílio que temos recebido. E sua equipe de mensageiros, pedindo que nos abençoe, que leve as suas bênçãos até os nossos lares, aos companheiros que não puderam estar presentes, e, sobretudo, que abençoe os familiares e as pessoas que estão envolvidas nesse acidente em Brumadinho. Porque nós temos certeza que todos os seus mensageiros estão acolhendo e auxiliando aqueles irmãos. Nós os agradecemos, Senhor, por nos permitir estarmos aqui reunidos em seu santo nome. E assim seja. Assim seja. É difícil a gente não falar hoje sobre a recente tragédia do Brumadinho, né?
eu vou dar início aqui à leitura do dia, vamos dizer, a obrigatória missão do palestrante é seguir a ordem prevista aqui do Evangelho. Nós vamos falar a respeito do Evangelho, mas posteriormente nós vamos colocar alguns pensamentos, algumas visões espíritas sobre essa questão do desencarne coletivo, sobre essas ditas tragédias, né, assim que nos voltamos a este acontecimento, que eu acho que é algo que impactou na vida de todos, né? Mesmo esses que estão distantes, como nós, por exemplo, mesmo não tendo nenhum vínculo de amizade ou de familiaridade com quem foi vítima ou com quem está sofrendo as consequências, a gente se comove como ser humano, né? Como aquele que tem um zelo, um amor pelo próximo. Então acho interessante a gente tentar entender um pouco mais sobre isso, mas no final, quando estiver acabando, a gente aborda melhor esse assunto. Então hoje nós vamos falar, na verdade, vamos finalizar o capítulo 4. Capítulo 4 que até hoje, em 4 ou 5 palestras já foi abordado, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje vamos abordar os itens 25 e 26, que fala sobre a necessidade da encarnação. Começando por assim, vou dar início à leitura. Item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Já começamos com uma pergunta bem interessante, né? Então vamos à resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária e eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqui a gente já pode até fazer uma base de comparação sobre algumas crenças, né? Alguns dogmas de que consideram-se seres privilegiados como anjos e seres inferiores como demônios. Isso aí não é uma ou duas crenças, ou melhor, duas religiões que seguem esse tipo de contexto, mas várias, na verdade. Das cristãs, as mais conhecidas, como, por exemplo, os protestantes e os católicos, que ainda têm essa fé em cima de anjos e de demônios como seres já criados desta maneira. E aqui a gente já estuda tendo uma visão, não criticando uma visão existente, mas colocando a nossa em discussão e em debate, que nós acreditamos em quê? No Espiritismo. Que Deus criou todos de forma igualitária, né? Ninguém tem privilégio em cima de ninguém. Todos nós já fomos primitivos. Todos os anjos já foram seres inferiores. Assim como todos os considerados demônios, que para nós não existe essa palavra, também foram criados dentro da mesma capacidade e que poderiam, diante de sua caminhada, e ainda podem, né? Poderiam, não, ainda podem, chegar ao nível de um ser superior. Porque anjos não existem ao pé da letra, como se assim é explicado em várias crenças, né? Com seres com asas, com auréolas, e que simplesmente foram criados com uma perfeição divina e com um amor maior para com eles do que para com nós, que aqui estamos nessa luta aí da evolução. Então os anjos somos nós mais evoluídos, ou seja, no futuro seremos os ditos anjos, o que foge completamente da crença aqui relatada, né? Seremos seres evoluídos. Então podemos levar como ponto de partida Jesus. Jesus, que hoje é um governador do nosso planeta Terra, hoje é um ser puro em nível crístico, né, que já passou da escala 1 da evolução, aquela que nós almejamos, ainda está superior à primeira ordem, que já está na ala dos seres crísticos. Ele já foi primitivo. Ele foi criado por Deus, assim como nós fomos criados.
Ou seja, ele já foi inferior do que somos hoje, porque já não somos seres primitivos, já passamos desse degrau, né? Então, a partir do momento que a gente pensa, nossa, Jesus já foi inferior ao que eu sou hoje, então quer dizer que um dia distante, obviamente, eu posso chegar ao nível de Jesus. Sim, podemos. Porém, é um passo a cada encarnação, assim colocando, né? Ninguém vai simplesmente fazer toda uma caminhada, todo um percurso numa única encarnação. Então, aqui, como nós vamos falar da necessidade da encarnação, a gente já pode até se resumir a isso. A evolução. Chegar ao ponto do espírito puro, livre de todas as vicissitudes da carne, de toda a materialidade, e sendo simplesmente espíritos que visam somente a bondade. Continuando. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mal uso da sua liberdade, que Deus lhes concedeu, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a reencarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Ou seja, a quantidade da minha encarnação, das minhas reencarnações, é diferente da do Sérgio, que é diferente da do Lucinei, e que é diferente de qualquer um que aqui está presente, né? Porque vai depender do meu projeto de evolução. Esse projeto, ele é muito bem elaborado lá em cima. O problema é quando a gente desce aqui, né? Quando a gente encarna, que o véu do desconhecimento das virtudes já adquiridas é colocado diante da nossa matéria. Que é só das virtudes, não, dos defeitos também. Dos defeitos também, né? Se a gente soubesse pelo menos onde errou na última vida, já seria mais fácil com um ponto de partida. Bem colocado. Então, a partir do momento que a gente projeta tudo lá em cima, chega aqui, esquece de tudo, cabe-nos a vigiar, né? Orar e vigiar, e essa é a mensagem que todos devemos carregar por toda a nossa eternidade, assim dizendo. Enquanto somos impuros, sempre nós teremos que vigiar. Porque a partir do momento que a gente não se conhece a partir de todos os pontos críticos de nossas encarnações, de todos aqueles momentos onde fomos falhos, quer dizer que a gente pode tropeçar naquela mesma pedra. Então, acho que o melhor caminho para se tomar é começar a analisar quais são as nossas maiores dificuldades nessa vida. A partir do momento que você começa a se olhar no espelho e a vigiar qual o seu maior defeito, qual a sua maior má tendência e dificuldade, você já começa a entender mais ou menos o que você fez e onde você errou na outra encarnação. Porque a gente traz os resquícios positivos, que são as virtudes, o autoconhecimento e tudo aquilo que foi aprendido. Mas em contrapartida a gente também traz as mazelas, as más tendências e aqueles defeitos que nós viemos aqui justamente para poder resgatá-los, né? Todas as nossas falhas, elas estarão dentro de nós. Então, é como se diz, anjos e demônios, né? De um lado tem aquele anjinho, do outro lado o capetinha, como se diz, aqueles desenhos infantis que simbolizam muito bem o que acontece com a gente, né? Temos nossos mentores, nossos espíritos afins, aqueles que querem nos ajudar, nos orientar, e temos também as influências negativas. Então, querendo ou não, realmente é um de cada lado aqui querendo te empurrar. Agora, o que quer te ajudar, ele vai em busca do seu autoconhecimento daquilo que você já adquiriu. Ele vai te recordar o que você já aprendeu. Mas o seu subconsciente talvez tenha registrado, mas o seu consciente não consegue processá-lo, né? Para colocá-lo em forma de raciocínio mesmo, de forma que a gente consiga interpretar tudo aquilo que nós devemos fazer de acordo com o que a gente aprendeu. Então é por aí que nossos mentores e nossos guias costumam a nos abordar, né? Para nos trazer aquela sensação do que fazer. Que na verdade a gente sabe, mas só nos vem como uma sensação. Agora, aqueles espíritos negativos, digamos assim, com a moral baixa, né? E influenciadores que querem realmente retardar o seu percurso evolutivo, eles também vão diretamente onde? Nas tendências. Onde sabe que você é falho.
onde sabe que se cutucar muito ali, e você já der abertura com as atitudes do dia a dia, que muitas vezes abalam nossa moral, que deixem a nossa vibração baixa, aí é o momento que eles vão conseguir chegar e nos persuadir a fazer aquilo que nós menos devemos dar ouvido. Né? Já chegamos no item 26, nota. Uma comparação vulgar, mas muito válida essa daqui, para compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exija, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho, e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Ou seja, a pergunta inicial, na minha opinião, foi respondida, exemplificada aqui. Que qual foi a pergunta? A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Não. A encarnação, ou melhor dizendo, a reencarnação, ela não é uma punição, ela é uma oportunidade. E ela faz parte da corrida da evolução. Agora, você, por exemplo, está no mundo primitivo. Você já teve a vivência, o tempo suficiente para desenvolver a sua moral, o seu intelecto, o seu lado espiritual, mas ao invés disso você foi aproveitar as coisas na matéria, você teve preguiça para as coisas que realmente importam o espírito, e você fez tudo, entre aspas, o contrário do que fosse o ideal. Você vai reencarnar no mundo primitivo, sendo que já era para você ter evoluído, indo para o mundo, por exemplo, como estamos de prova de expiação. Nesse caso, é como se fosse uma punição, né? É como se fosse um castigo. Mas, na verdade, Deus, em sua infinita misericórdia, não pune e nem castiga ninguém. Então, o que é isso? Simplesmente a escolha, o livre-arbítrio. Se você está repetindo, reencarnando naquele plano no qual já era para ter ficado para trás, significa que você foi negligente, que você foi imprudente e que você tomou suas escolhas. E assim Deus permitirá por toda a eternidade. Ele nos criou, nos deu uma essência, uma centelha divina dentro dele, onde nós não fomos criados como seres maus, mas os nossos instintos nos impulsionavam a isso. Então, a partir do momento que eu ouvi meus instintos e que eu fiz tudo de acordo com a minha vontade, pensando em mim ou simplesmente em ninguém, certamente ali eu errei. E se eu errei, dívidas eu contraí. Com dívidas contraídas, eu tenho que pagá-las, eu tenho que resgatá-las. Então, a partir desse momento, se torna uma punição. E deve ser muito ruim, ou melhor, já devo ter passado por isso, quase todo mundo, né? Mas a partir do momento que você é um ser errante, gente que não sabe, não ser que está errando, não ser errado, não. É aquele ser que está desencarnado, ele está no plano espiritual. Na expressão espírita, nós chamamos de seres errantes. Então, a partir do momento que nós estamos naquela condição, lá nós temos a visão de tudo que fizemos, de tudo o que nós programamos, onde foi que nós erramos, e ainda temos a má notícia, brincadeira, né, a parte, mas a má notícia é que nós seremos, entre aspas, punidos pelas nossas escolhas, né? Nós nos punimos. E a partir do momento que você chega lá querendo dar um passo adiante, você vê que você vai reencarnar naquele plano de tanto sofrimento e de tanto atraso evolutivo, eu acho que é para ter um desespero lá em cima, né? Porém, fazer o quê? A gente só vai se conscientizar lá de que agora eu tenho que me concentrar mais nos meus objetivos, no meu foco, que é acertar, resgatar minhas pendências e tentar não desviar do caminho novamente. E aí assim a gente vai tentando. Deus, na sua misericórdia infinita, Ele nos dá infinitas chances de reencarnação. Não existe um número máximo. Você chegou naquele número, pronto, você vai queimar lá no inferno para toda a eternidade, como algumas crianças acreditam que após essa vida errou, assim vai acontecer. Não. Sempre podemos ter a oportunidade de reencarnar. Mas, quanto menos reencarnarmos no mesmo plano ou no plano inferior, melhor para nós.
menos sofrimento, menos provas, menos expiações, e aí mais rápido vão chegar rumo à felicidade. Nem que acrescentar alguma coisa? Sim. Tá direitinho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos felizes. Eu acho que isso aqui a gente até comentou a respeito. Agora, o bom também é a gente saber que, lógico que a gente não vai simplesmente pular do mundo de provas e expiações para os mundos ditosos, né? A gente tem todo um processo dos mundos de transição, que a gente tem que passar, aurir novas energias, terminar de espiar aqueles erros do passado, mas tudo mais sutil, com mais calmaria, para depois a gente chegar lá. Mas nós sabemos que, em vez de eu seguir uma vida, vamos dizer assim, não no caminho errado, mas fazer menos do que meu potencial me oferece a fazer, em vez de ter 5 reencarnações a esse meio termo de vida cristã, eu posso simplesmente adotar mais os conhecimentos do Cristo, seguir uma vida mais assertiva, em vez de 5 eu ter 1, 2 encarnações que serão suficientes para mim já partir para um passo de transição, né? Então depende de nós também adiante. Não é preguiça não. A gente tem que pensar que para nós é toda uma vida. Lá de cima olhando, é apenas uma vida. É pouca coisa. Isso aqui não é nada. Isso aqui, essa matéria, ela rapidamente será esquecida por nós mesmos. A gente vai passar por uma infinidade de experiências e de encarnações, melhor, reencarnações, que essa reencarnação ela se torna um detalhe em todo o nosso histórico reencarnatório. Então a gente tem que começar a dar mais valor às atitudes que nos levam à evolução e ao caminho do Pai. A questão é que as experiências vividas no mundo material é completamente diferente das experiências vividas no mundo espiritual. É verdade. No mundo espiritual você não enfrenta, entre as mesmas situações do mundo material. É verdade. Lá é mais aprendizado, né? Mas é aprendizado, mais a teoria, né? E aqui é a prática. Na verdade, por isso que se chamam provas, né? Porque lá a gente estuda, aqui a gente é testado. E a partir desse momento do teste, em que a gente não tem uma memória muito suficiente, autossuficiente do que estudou, é o momento que a maioria bomba, né? Imagina se você num nível universitário, por exemplo, tem que voltar e enfrentar um primeiro ano primário. É verdade. Assistir a aula e acompanhar tudo. Eu vi uma palestra, assisti na verdade, um dia, falando a respeito disso. Que nós não evoluímos no plano espiritual. Nós adquirimos conhecimentos. Mas a evolução em questão de elevar a moral para habitar um mundo mais feliz e mais evoluído é simplesmente na vivência, na experiência material. Lá em cima nos dá as ferramentas intelectuais, né, do conhecimento. E mesmo assim que não são todas aproveitadas aqui com total ciência. Mas a partir do momento que a gente está lá em cima, nós não estamos evoluindo no quesito que a vida e a experiência material nos oferece e que é de suma necessidade e importância. Lá no mundo espiritual não tem, vamos dizer assim, a miscelânea que tem aqui na Terra, no planeta material. Se você está numa colônia de aprendizagem, de tratamento de saúde, mantém-se mais ou menos um nível moral, um nível espiritual igual. Se você está no umbral, é completamente diferente. O nível está lá embaixo.
Agora aqui na Terra, no mesmo ambiente, você encontra vários desses níveis. Tudo misturado. Tudo misturado. Verdade. Verdade. E o problema da evolução aí, no mundo material, né, Alberto? Tá até por isso, por ser mundo material. E a gente é tão apegado aos bens materiais, a gente gosta tanto desse mundo material, que quando a gente chega a estudar uma parte dessa que a gente está estudando hoje, aí alguns não fazem a avaliação adequada. Aí ele pensa assim, tá, se eu vou reencarnar mais aqui, então eu não vou preocupar não, aqui é tão bom. Agora, temos que pensar, se aqui é bom, num mundo mais evoluído, é muito melhor, né? Tanto que a felicidade não é desse planeta. Só que o apego aos bens materiais é tanto que a pessoa esquece de fazer essa avaliação. Então, ele, em certos momentos, ele se pega, não precisa me preocupar, não, eu vou reencarnar aqui de novo, aqui é bom demais. É verdade. Tem tantos espíritas que não vivem o espiritismo que é perigoso falar até o seguinte, se eu pudesse levar esse meu carro muito feliz. Hein? Então, infelizmente, a gente vive muita matéria. A gente também... deixar de pagar os débitos na próxima encarnação. Exatamente. Minha vida está tão boa, senhor. Estou curtindo, tem meu dinheiro, tem minhas farras, estou saudável. Eu vou deixar para a próxima, que nessa eu vou aproveitar. Já que Deus é misericordioso mesmo, o que custa? Uma vidinha a mais, uma vidinha a menos. Isso aí parece brincadeira, mas não é não, gente. Isso não é piada, não. A maioria das pessoas, inclusive, O que custa? Um sofrimento passam a mais, nem que seja por essa linha de pensamento, mesmo que não parem nela, mas paira por ali, né? E aí, cabe a nós estudarmos, termos o conhecimento do que Jesus veio nos trazer, para a gente entender que esse não é o caminho. Esse é o caminho de mais sofrimento. Tem outro fator também, as suas necessidades materiais, elas chegam num certo ponto que ela deixa de ser necessidade. Então ela já não passa a ser importante. E você já elimina, você já quer outra situação. Né? Aquilo que ele falou, aqui está bom demais, eu vou ficar aqui do jeito que está. Mas está bom até um determinado momento. Chega um ponto que aquilo já não te satisfaz. Não preenche, né? Não Fica preenche. aquele vazio, é verdade. Aí você vai Não significa, gente, que a gente tem que abdicar de tudo. Eu não posso ter uma roupa boa no meu guarda-roupa, eu não tenho que comer bem, eu vou andar de qualquer jeito por aí. Existem os missionários, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas que vieram, mas entendamos o seguinte, já eram seres evoluídos que vieram em missão para o nosso plano. Não são como, eu vou dizer como nós, de uma forma que às vezes tem até um missionário aqui no meio não está sabendo. Mas no geral, né, generalizando, obrigado. Aí, ó, missionário da No geral, não são como a grande massa, né, que conseguem fazer isso. Não, eu mesmo eu vim, eu passei no perfume, passei no gelzinho, a Guimar quando tinha cabelo passava. Então, assim, a gente pode ter o nosso zelo. Isso aí não ofende ninguém. A gente não pode ostentar, fazer má administração das riquezas concedidas a nós por Deus. Porque nós somos gestores do que Deus nos propiciou a ter. Nós não temos nada que de fato fala assim, isso é meu, eu conquistei. Você conquistou porque Deus deixou. Deus permitiu, porque viu em você um bom gestor e com a capacidade de levar o bem e fazer boas ações diante de provir de tantos recursos. Até porque se não o fizer, na próxima vida você pagará o pato, como se diz. Né? Aí você vai ver o que é viver sem o mínimo necessário, às vezes faltar o de comer dentro de casa, você não tem um teto para morar. Isso são más administradoras de talvez grandes fortunas e que em vida só viveu o luxo e só olhou para si próprio. Então, nesse caso aí, é que muitas pessoas que pensam como, vou deixar, né, vou ter outra reencarnação, vou aproveitar essa, na outra é bom demais, não sabe como que eles poderão vir. Exatamente. Principalmente esses muito bem-sucedidos, né? Ou extremamente intelectuais. Às vezes vem doente, às vezes vem sem dinheiro, não aceita, muitos tem revolta, né? Alguém que é muito inteligente, por exemplo, fez várias criações,
Igual a bomba atômica, por exemplo. O cara foi lá ter inteligência. O conhecimento da energia atômica poderia trazer vários benefícios para o nosso planeta. Energia, não estou falando da bomba. Mas ele foi lá, não, eu quero ver dinheiro, quer ganhar dinheiro, tem guerra, vamos construir a bomba atômica. Ele poderia, obviamente é um exemplo, não li nada a respeito dessa pessoa em específico, mas diante do seu intelecto mal utilizado, ele poderia vir com uma idiotia, né, com algum tipo de problema mental. Uma das causas do desequilíbrio do Santos Dumont foi essa, que ele inventou o avião. Mas depois eles passaram a usar ele como arma. Então, isso causou um desequilíbrio nele e uma consequência dele no mundo espiritual. Né? Mas isso aconteceu com Einstein também. Com Einstein também. Estava com a bomba. Ele estava com o fluido bem impressionado. Só que... Da exploração da energia, né? Só que fizeram mal uso. Exatamente. Então é por isso que a gente tem que avaliar muito bem para onde aplicamos os nossos recursos, vamos dizer assim, vantajosos, né? Aquilo que a gente vê como o melhor lado, o meu forte é o raciocínio, é o intelecto, é a administração, é a caridade, enfim, é relações humanas. Aquilo que você vê que é o seu forte, aplique para o bem. Aplique para o bem porque você já vem desenvolvendo essa área de outras vidas. Você não nasceu com ela. Você não é superdotado, como assim se explica. Você simplesmente trouxe esse lado como um lado forte dos aprendizados e virtudes conquistadas no decorrer do seu histórico reencarnatório. Então, a partir desse momento, se você fizer mau uso, numa próxima vida ele pode ser vetado de você. Simplesmente para você entender, né, espiar o que você causou no passado. Porque a gente fala muito de provas e de expiações. Então, é uma coisa que eu costumo sempre esclarecer, porque eu vejo que sempre fica dúvida. Qual a diferença de provas e expiações? Expiações são aquelas que ligam ao nosso passado. Expiações têm a ver com a lei da ação e reação, causa e efeito, melhor dizendo. Então, se você está passando por algo hoje que se considera uma expiação, é porque você cometeu um erro no passado e você está passando por essa situação para você tirar uma lição daquilo, um aprendizado, para você resgatar aquela dívida. Agora, as provas já são provas para o futuro. A gente está indo, por exemplo, para um mundo transitório agora, de regeneração. Nós vamos ter que passar por várias provas para a gente se enquadrar dentro desse novo mundo, dessa nova categoria evolutiva de planeta. Então nós vamos ter a prova de paciência, a prova de amor, uma prova de solidariedade. Igual solidariedade e amor ao próximo, a gente pode tirar de lição dos últimos ocorridos, né? Veio gente até de Israel para socorrer. País que não tem aquela relação toda, vamos dizer assim, a diplomacia existe, mas quais relações se vê no dia a dia? E eles saíram de lá e vieram até aqui por amor ao próximo. Então, tudo que acontece de mal, você pode enxergar o bem. O mal, a palavra mal, nós criamos e colocamos em cima de certos acontecimentos. Mas tudo tem o bem implícito ali no meio. Né? Então, só para finalizar a leitura, os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes. Essa opinião não seria admissível senão se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. Vejam bem, preste atenção nessa parte que nós vamos comentar ela depois. Sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivesse ocasião de reparar os seus erros recíprocos, pelo fato das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e de igualdade. Então aí a gente vê aquela questão que nós falamos. Reparai o erro com seus inimigos, né?
a desavença enquanto ainda estão na caminhada. Então vamos reparar antes de levar para outra vida. Porque senão vai vir lá como irmão, como pai, enfim, algum grau familiar ou até mesmo de contato aí na vida. E agora voltando nesse pedacinho aqui, das diferenças que existem de níveis intelectuais e morais, se assim fosse tudo igual. Eu trouxe até uma colinha aqui, só para explanar melhor, sobre a evolução individual. Porque existe a evolução dos mundos, que a gente fala muito e acredito que a grande maioria conhece, que são os mundos primitivos, os mundos de provas de expiação que nos encontramos, os mundos de regeneração, os felizes e ditosos e os celestes ou divinos. Então esses são os mundos caracterizados entre inferiores, intermediários e evoluídos, né? Assim colocando. Mas nós temos também a evolução, que acredito que todos já tenham conhecimento, que é individual. Nós podemos evoluir um planeta dentro da nossa evolução coletiva. Obviamente o planeta depende disso. E aqueles que não seguem esse padrão de evolução coletiva, eles infelizmente serão subtraídos, né? Ocorrerá seu desencarne e a oportunidade de reencarnação, obviamente haverá, porque Deus é infinito em sua misericórdia, ocorrerá, mas não nesse plano. Daí ele já vai para um plano inferior para também ele poder ajudar nessa evolução, porque ele saindo daqui, indo para um plano inferior, ele vai ser um ser evoluído comparado àquele plano que ele vai reencarnar. Então, a nossa evolução, ela é separada em 3 ordens. Dentro dessas 3 ordens, nós temos 10 classes de evolução. E começando pela terceira ordem, que tem como característica a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal, e tendo como as mais fortes características dentro dos nossos comportamentos, estão a ignorância, orgulho, egoísmo e pouco conhecimento das coisas espirituais. Dentro dessa terceira ordem se enquadram as 10 últimas classes. Começando pela 10ª, é a classe dos espíritos impuros, que são os inclinados ao mal, fazem o mal por prazer. O que a gente vê aqui no nosso plano, né? Infelizmente o nosso plano está composto da grande maioria, mas da grande mesmo, vamos colocar 99%, matemática minha, tá gente? Isso aí não são números exatos não, mas é a grande maioria mesmo, da terceira ordem, que é a predominância do mal. E da terceira à 6ª classe. Nós temos uma mistura negativa muito grande aqui. Que a 10ª classe são esses espíritos que fazem o mal por prazer. A 9ª classe são espíritos levianos. São maliciosos e zombeteiros, sentem prazer em enganar e causar pequenas contrariedades só para se divertirem. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Têm algum conhecimento, porém julgam ser mais do que realmente sabem. Neles abundam o orgulho, a vaidade e a presunção. São aqueles que estagnaram também, que acham que sabem tudo, não querem aprender mais nada e ainda usam mal do pouco conhecimento que têm, além de serem orgulhosos, né? A 7ª classe são os espíritos neutros, aqueles que não são maus o suficiente para fazer o mal, nem bem o suficiente para fazer o bem. Aqueles que levam ali sua vida, que não pensam no outro, mas também não querem prejudicar a vida de ninguém, mas que também não estão contribuindo para a sua própria evolução, porque nós estamos aqui para somar, não é nem para diminuir, nem para empatar, né? E a 6ª classe, para fechar a terceira ordem, que são espíritos batedores e perturbadores. A rigor não formam uma classe distinta, pelo que podem integrar as demais classes. Eles são identificados através de manifestações e efeitos físicos. Na verdade, essa é uma classe de espírito que foi utilizada até pelos espíritos evoluídos para estar implantando, fazer os contatos, né, para codificação do espiritismo, que era a época das mesas girantes. Esses são os batedores, né? Esse bater aí fazer barulho. Né? Exatamente. Então o contato era fazendo barulho, manifestações literalmente físicas, que cada dia que passa, vamos dizer assim, se torna cada vez mais raro isso acontecer. A 2ª ordem são dos bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, e não da matéria sobre o espírito, como na terceira ordem. Desejo do bem, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Ou seja, impedir o mal já é fazer o bem, né? Mas fazer o bem, além de tudo, é a predominância dessa ordem. Ainda estão sujeitos a provas e admite as seguintes classes. A 5ª classe, que é dos espíritos benévolos, não tem grande conhecimento científico. A bondade é sua qualidade principal.
Quarta classe, espíritos sábios, possuem grandes conhecimentos intelectuais. A terceira classe dos espíritos de sabedoria aliam qualidades morais em grande capacidade intelectual. E a segunda classe são os espíritos superiores, que reúnem em si a sabedoria, a ciência e a bondade. Quando encarnam em mundos como a Terra, é por missão. É aí que a gente vê aí Chico Xavier, Madre Teresa, São Francisco de Assis, dentre vários outros missionários que aqui tiveram, que já são espíritos da segunda ordem, que vieram em missão, já que somos, na grande maioria, de terceira ordem. E dessa terceira ordem, nós estamos misturados entre a sexta e a décima. Aqui tem espírito de todo tipo. Alguns que acabaram de sair do mundo primitivo e aqui estão encarnando. São aqueles, muitas vezes, com as maiores crueldades e as coisas que nós mais banalizamos. Porém, é tudo uma questão de situação, né? Ninguém é, todo mundo está. Então, eu não sou primitivo. Eu estou como espírito primitivo. Assim, colocando como exemplo aqui dentro dessa condição. Porque nós todos estamos evoluindo. Isso aqui, como diz Raul Seixas, que não está no dedo da doutrina, mas é uma metamorfose ambulante. Né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre aperfeiçoando. E é sempre para cima. A gente nunca regride. Isso aqui dentro do Espiritismo é quase uma lei, né? Uma regra. A gente não anda para trás. A gente não consegue. Se a gente caminhar para isso, antes disso acontecer, nós seremos subtraídos. Ou seja, haverá nosso desencargo. E a primeira ordem, que é o nosso foco. Vamos focar aí, gente. Vamos chegar lá. Um dia a gente chega. Que são dos espíritos puros. Que é uma classe única nessa primeira ordem. Neles a matéria não exerce nenhuma influência. Alcançar a perfeição no grau maior que o espírito pode alcançar. Não ficam jamais ociosos ou em estado de contemplação. Ou seja, que eles não dependem mais da reencarnação. Eles não têm mais o que expurgar, mais o que expiar ou provar. Eles simplesmente já não têm mais defeitos, inclinações para o mal, más tendências e o que aprender. Eles já estão sobre a pureza prometida pelo Pai. Porém, acho que não cabe muita gente dar atenção, existem níveis acima, já são puros. Mas, por exemplo, Jesus não é um espírito unicamente puro. Ele é um espírito puro e crístico, né? Que ainda existem níveis ainda de espíritos crísticos. Existem nível 1, nível 2, nível 3. E como eu vi Haroldo Dutra dizendo um dia, a gente tem que preocupar com a nossa expiação, né? O que um espírito crístico tem que fazer lá para subir de nível, não, né? Então isso aí já é coisa que passa da nossa capacidade de entendimento e não existe nem tanto conhecimento a respeito. Só sabemos que existem mais coisas para cima. Então esses são os nossos níveis. Então, para a gente entender que a Terra, ela está diante da terceira ordem, dos espíritos que predominam a materialidade, né, e o mal, infelizmente. Mas estamos em transição. E essa transição, o que é isso? Essa transição já não está na classificação da evolução individual do espírito, como são as 3 ordens que eu acabei de citar. Mas elas estão dentro da classificação dos mundos, né? Que são os mundos inferiores, onde a existência é toda material, que reina as paixões, e quase nula é a vida moral. Que nele existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então ali, vamos dizer que a gente sai da mão do Criador diante do mundo primitivo, onde a gente não tem conhecimento científico, né? O nosso intelecto é muito pequeno, ou seja, é nulo, a moral não existe, as bem-aventuranças não se conhecem, e por aí a gente começa a nossa evolução. Saímos do mundo inferior e a gente já parte para o mundo intermediário, ou seja, nós estamos no segundo degrau ainda da escada evolutiva, estamos muito longe ainda de sermos puros. Mas nós estamos num plano intermediário, que são os mundos de expiação e de prova. No mundo intermediário mistura o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos habitantes daquele planeta. No caso do mundo de prova e expiação, a predominância ainda é do mal, e não do bem. Agora, quando passamos para o mundo de regeneração, aí sim, já é mais dividido com o bem predominando. É um local no qual as almas têm ainda o que expiar.
mas é aquela coisa mais sutil. Já não existem as misérias, as guerras, não existe a intolerância, não é aquele sofrimento no qual a gente vivencia aqui na Terra, né? E lá a gente abre novas energias, repousando das fadigas, das lutas do dia a dia e de tudo que a gente passou para chegar até ali, né? Que até chegar na regeneração, prova de expiação é puxado, né, gente? A gente sabe que o sofrimento é grande demais, a gente tem que ter resignação, mas tem dia que a gente dá para baixo, no dia a gente levanta, e assim vai ser enquanto estiver de prova de expiação. E depois que a gente passar pela regeneração, aí o negócio começa a ficar bom. Aí a gente já está dentro dos mundos considerados superiores, que são planetas, né, onde a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Ali você já caminha volitando, né? Você com o poder da sua mente, você se transporta para o universo, do que a matéria atual nos permite. E lá nós temos os mundos felizes, que é onde o bem sobrepõe ligeiramente o mal, e os mundos celestes ou divinos, que é as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente irem no bem, e dali você está na real felicidade, né? Ali você de fato vai estar sabendo o que é felicidade. Felicidade não é ganhando a Mega Sena, é estar no mundo celeste ou divino. Isso é felicidade, né? Então a gente tem muita visão do que é felicidade daqui, sem nem conhecer a real felicidade. Porque o que a gente conhece é sofrimento, porque a gente veio do primitivo para cá. A gente nunca passou lá de cima e voltou para cá, né? A não ser que sejamos um missionário. E aí a gente também não vai sofrer, porque a gente tem resignação suficiente para passar por tudo que esse plano nos oferece. E diante disso a gente pode entender um pouco mais sobre o nosso sistema solar. Nosso sistema solar, ele é todo habitado, até a Lua tem vida. Porém são em dimensões distintas, onde nós humanos não conseguimos visualizá-los, né? E eu trouxe isso aqui, inclusive pode já ter mudado alguma coisa, porque no passar dos anos os planetas evoluem, né? Mas acredito que pela distância, que foi na revista de março de 1858, a revista Espírita, feita por Allan Kardec, ele nos diz o seguinte sobre o nosso sistema solar. Mercúrio e Saturno, lá moram espíritos bons, de ordem social mais perfeita do que a Terra. Já em Vênus e na Lua, lá são mais adiantados ainda que Mercúrio e que Saturno. Veja bem, nosso satélite, não é nem o planeta, a Lua, é mais evoluído do que o satélite, é mais evoluído do que o planeta. É uma coisa até meio difícil da gente entender, mas é uma situação relatada pelos espíritos, codificada por Allan Kardec. A Terra, como sabemos, e que agora foi dito, vivem os espíritos da terceira ordem, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, ou seja, tudo de ruim está aqui. Mas um dia vai se tornar bom, né? A gente está na caminhada. Marte, são espíritos impuros, inferiores à Terra. Eu ouvi falar, não tem material para isso, mas eu ouvi falar que Marte tem uma evolução assim, muito grande e muito rápida. Mas, segundo uma fonte que é mais segura, que é de Allan Kardec na Revista Espírita, né, em 1858, lá é inferior à Terra. Ou seja, o pessoal fica falando de disco voador, de marciano, pode ser de Mercúrio, de Saturno, mas de Marte não é mesmo, que é inferior a gente, então eles não construíram disco voador ali. Você já aterrissou lá do outro lado do mar para ver se acha alguém que não achou nada? Não achou ninguém, né? Mas aí que está, nossos olhos e a nossa tecnologia desconhecem a matéria que lá existe, né? Então tem isso também. Por exemplo, a gente vê toda essa energia da aurora boreal, por exemplo. Existem planos que estão a distância infinita do Sol e que não tem iluminação por satélites, mas que a própria energia, comparada a essa aurora boreal, ela é o suficiente para, dentro da tecnologia e da matéria que os rege, deles viverem e fazerem vários usos que a gente nem imagina utilizando simplesmente a energia. Então tudo vive de acordo com o meio, né? Então tem aquele ambiente com a matéria adaptada e toda a tecnologia segue o rumo, né? Júpiter, mais adiantado no nosso sistema solar, física e moralmente, e lá só tem espíritos bons, apesar, é nosso maior planeta, se não me engano, né? Júpiter, nosso maior planeta, e é o mais evoluído. E tem Urano e Juno, que é um asteroide considerado, que tem espíritos de segunda ordem, ou seja, mais evoluído que a Terra também. Nós não estamos dando conta que os pequeninos daqui da Terra não são ocupados com os planetas. Não é? Vou preocupar com quem está varrendo os anéis de Saturno. Vamos começar o nosso dia amanhã com mais ânimo, com mais força. Saturno é quais mesmo? Saturno? Saturno é o mais evoluído.
Não, perdão, Júpiter é o mais evoluído, Saturno equipara a Mercúrio, mas é superior à Terra, entendeu? A Terra, na verdade, só perde para Marte, só ganha de Marte. O resto está tudo na frente. Mas tá bom, devagarinho a gente vai chegando lá, né? Aí eu trouxe uma leitura aqui pra gente. Visando essa catástrofe que aconteceu aí, né? Assim nós julgamos, eu trouxe uma aqui sobre aquela de Chapecoense, que aconteceu com o avião, com toda a equipe técnica que caiu, e foi também um desastre de desencarnes coletivos. Por que eu trouxe um material de lá? Porque o ex-diretor, esse que desencarnou, né, o então diretor enquanto vivo, ele veio através de um médium e trouxe uma psicografia, uma carta endereçada à sua família. E eu achei muito interessante o conteúdo dessa carta, que nos dá uma dimensão do motivo, do porquê e de quais são os planos divinos e também onde que está o erro, como muitos colocam, que foi um erro divino, que foi às vezes uma falta de misericórdia, e sabemos que nos cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Então a carta é o seguinte: ela foi psicografada pelo ex-diretor de Chapecoense, desencarnado na queda do avião de 29 de novembro de 2016. Eu sei que ficaram muitas perguntas, muitos questionamentos a respeito do nosso desencarne. Tantos sonhos frustrados e interrompidos. Tantos jovens, cada um com uma história, uma vida, todos felizes dando o melhor de si mesmos. O que parece ser injustiça, quando visto de cima, todas as ideias e conceitos sobre o divino são repensados, refeitos, colocados em testes, em esvaziamento e refazimento. Quero primeiramente que saibam que nada acontece por acaso. Não existem vítimas no universo. Colhemos o que plantamos. Aprendo aqui que esta é a lei universal e inalterável, a lei da ação e reação. Todos nós estamos seguindo uma programação. Estávamos juntos em outras vidas e provocamos vários desastres aéreos no tempo das guerras. E a boa justiça divina nos chamou para o acerto. Mãe, minha mãe Silvia, eu sei que o seu coração sofre com essa saudade. Sei que não é fácil ver os dias passarem e não ter minha presença física ao seu lado. Ah, mãe, eu sei o que é isso. Sabe, quando tudo aconteceu, foi bem complicado. Estava feliz. Eu conversava quando tudo de repente se tornou um grande caos. Mas eu pude, minha mãe. No meio desse caos e gritos de desespero, e nesta hora eu lembrei da senhora e da nossa família. Passou como um filme na minha cabeça, e eu pedi a Deus força e misericórdia. Quando de repente me vi no chão, fora do corpo, e muitos irmãos vestidos como enfermeiros, e outros com crachás médicos, ajudavam a todos. Vejam, minha mãe, eu me dei conta quando senti uma mão macia e amiga sobre o meu ombro. Era a avó Maurícia. E a avó Maurícia quem me acalmou e me auxiliou naquele momento, me acalmando e pedindo para eu ficar calado, quando de repente caí num sono. Não sei por quanto tempo. Quando acordei, avistei a avó Nelly, que me ajuda a escrever esta carta. Seu filho está bem. Eu quero que fique bem. Também, minha mãe. Eu cumpri a minha agenda, aquilo mesmo que eu programei e escolhi. Mãe, eu te amo muito, minha mãe. Cuide do meu pai, meu paizão, meu Arnaldo. Te amo, meu pai, força. A providência divina me poupou das dores e eu desencarnei antes de cair o avião. Gabriele, minha filha querida, estarei sempre ao seu lado. Nunca se esqueça disso. Nunca deixarei você só. Eu te amo. Cuide de sua mãe, Ana. Um beijão também no Pedro, na tia e em todos vocês da minha família. Eu amo muito vocês. Não chorem por mim. Eu estou muito bem. Rezem. Rezem muito. Não só por mim, mas por todos nós. Muita luz sempre, com amor. Ou seja, é uma carta emocionante, né? É uma carta que mostra pra gente que, dentro de desastres considerados na Terra, tudo é misericórdia divina. Eram almas que tinham uma culpa carregada dentro deles, aquela culpa que não sabiam de onde vinha, mas que ali dentro ecoava. E que através da misericórdia divina, do resgate, da lei da causa e do efeito, ele veio resgatar algo que veio trazer tranquilidade, paz, calmaria, e simplesmente
ter uma próxima reencarnação com um débito a menos na conta. Então, a gente entende que nesse caso foram pessoas companheiros de uma outra vida. Mas nós também temos que entender que nesse momento de transição planetária, nesse momento em que nosso planeta precisa de muita luz, de muita força e energia, nós também temos que entender que uma limpeza está sendo feita. Ali não estavam pessoas que eram, talvez, companheiros de outras vidas, que muitas vezes tiveram a mesma atitude e cometeram o mesmo erro em vidas passadas, mas pessoas que estavam dentro da mesma vibração energética, do mesmo nível de elevação moral. Eu tenho um testemunho da minha família sobre esse acontecimento. Eu tenho uma tia que mora em Belo Horizonte e que ela ganhou naquela pousada que foi totalmente destruída, que iam artistas e pessoas bem-sucedidas. Ela ganhou junto a seu esposo e sua família uma diária de uns amigos que estavam indo. E eles iriam para essa viagem, mas ela sentiu dentro dela algo assim, desesperador para que não fosse. Algo a chamando para ficar. Ela chegou a entrar em conflito com o esposo dela, de forma que eles ficaram 2 dias sem conversar um com o outro. Porque eles ganharam um presente, algo que é caríssimo aos nossos bolsos, e que ela simplesmente iria abrir mão e não iria. Mas por que ela não foi? Por que ela teve esse chamado? Porque não era o momento dela. Não era a vibração que a chamava para estar ali. Não era o momento de estar naquele desencarne coletivo. Muitas pessoas estavam ali, como se diz aqui na Terra, por acaso, a passeio, ali não trabalhavam, ali não tinham parentes, e foram simplesmente para conhecer. Outras que levavam ali suas vidas por uma emergência médica, umas férias de trabalho, um problema familiar, tiveram que se deslocar daquele local e não sofreram com aquele atentado que levou tantas vidas. E esse desencarne, ele certamente é programado. Tudo é programado. Repetindo, uma folha não se cai no lugar se assim não for da vontade de Deus. E essas almas estão num local muito melhor, muito mais bem amparados do que nós estamos aqui hoje. Com certeza, existe toda uma mobilização dentro das pleiades de escola que lá se encontram, dentro dos belos trabalhos dos cravaneiros do Senhor, que estão ali fazendo um resgate, dando os cuidados necessários àquelas almas que, de forma tão trágica e tão turbulenta, tiveram esse desencarne, que muitas vezes nem entenderam como foi e o que se passou. Mas o que temos que fazer não é questionar Deus, mas sim dar graças a Deus por sua vontade ser cumprida. E que assim seja durante tudo o que vem acontecer de agora para frente. Pois a transição está ocorrendo. E ela ocorrerá. E muitos irão pelo amor, passar pela sua reforma íntima. Muitos pela dor. E outros, infelizmente, não terão a possibilidade da reencarnação aqui nesse plano, quando não mais for de provas e expiações. Então, busquemos o nosso espaço, busquemos o nosso lugar dentro dos trabalhos da seara do Senhor. Somos os trabalhadores da última hora. E desejamos, e devemos desejar, sermos também os trabalhadores da primeira hora. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. 8h30. Muito obrigado. Então, aproveitando esse momento, eu vou pedir a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus e ligarmos nossas mentes englomadinho dentro da catástrofe, da tragédia, assim considerados por nós aqui na Terra, que ocorreu, que esse desencarne coletivo possa servir de ligação, de afeto, de amor ao próximo, de compaixão, de solidariedade, que possa fazer com que toda a raça humana, mas não só um planeta distinto, voltado a poucos países e a irmãos de cidadania, mas que um planeta como um todo, como uma raça, como uma criação única, divina, possa dar as mãos, possa somar forças, possa despejar o bálsamo das energias salutares, para que essas almas possam aurir dessas energias, revitalizando seu perispírito, tomando sua consciência, recebendo todos os tratamentos de onde estão,
e que os espíritos curadores possam manipular toda essa energia desprendida daqui da Terra, dessas boas intenções, nas quais aqui agora nos encontramos. Que Deus, em toda a sua magnitude e infinita misericórdia, possa ter compaixão de todos nós, seus filhos, que aqui estamos em busca da evolução, em busca do caminho que nos foi deixado como espelho por Jesus, e que possamos ter a capacidade de enxergar o próximo como a nós mesmos, seguindo literalmente os passos do Pai e fazendo a vossa vontade, assim como sugeriu em sua vida e deixado em suas escrituras. Em compaixão e ajuda desses irmãos desencarnados, peço que todos nós façamos a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pessoal, eu vou pedir para que todos que continuem sentados. Hoje nós vamos ter o passo coletivo, tá? Aqui na casa. A validade é a mesma, viu, gente? Às vezes a gente vê no centro espírita, se você não tomou um passo, eu não fui na casa espírita. Mas a espiritualidade amiga que estava presente lá na salinha, que também está. Então a gente mantenha nossos pensamentos elevados, ligados a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos fazer uma oração dentro de nossas mentes, agradecer e pedir aquilo que ajuda necessário. Que a misericórdia de Deus está para todos nós.